Dentre as primitivas sólidas existentes no AutoCAD, encontramos as de pirâmide e cone. Nesta aula, vamos aprender a gerar as primitivas sólidas de pirâmide e cone e as opções existentes no processo de criação das mesmas. Vou começar falando então da criação de um cone. Para isso, eu vou clicar nesta seta aqui presente nesta ferramenta e no menu que se abre, eu vou selecionar a opção de um cone. Clico na ferramenta. Aqui, antes de eu definir o primeiro ponto, eu vou mostrar aqui que encontramos as mesmas opções existentes na criação de um cilindro que vimos na aula anterior. Então aqui temos 3P, 3 pontos, 2P, 2 pontos, TTR, que 2 pontos tangente, um raio, e uma base elíptica. Aqui eu vou definir um cilindro, um cone, de forma normal, com base circular. Então eu vou definir aqui o raio ou o diâmetro da base, dependendo da opção. Defini o raio. Agora eu defino a altura do cone. Definida a altura, através de coordenadas ou manualmente, clico para fixar. E aqui eu tenho o meu cone traçado. Durante o processo do traçado de um cone, além das opções que já demonstrei anteriormente e que são responsáveis pela forma da base do cone em si, encontramos uma opção que interfere na forma com que o topo do cone seja criada. Então eu vou clicar aqui na ferramenta de cone novamente, definir a base dele, e antes de eu definir a altura aqui, eu vou demonstrar aqui as opções existentes na criação na definição do topo do cone. Então eu vou clicar aqui com a seta para baixo no teclado para abrir o menu. E aqui eu posso ver então a opção 2 to point, que eu vou especificar na área gráfica 2 pontos para definir a altura desse cone. Axis Endpoint, que é a mesma função que eu mostrei anteriormente no cilindro do Axis Endpoint, onde eu vou definir se o eixo de rotação do cone será no eixo X, eixo Y, Z ou qualquer outro eixo definido, inclinado em relação a esses outros eixos padrões do AutoCAD. Mas vou demonstrar aqui na prática o Top Radius. O Top Radius vai fazer com que eu defina um raio de topo do cone. Então aqui, como você vê, eu já selecionei a opção Top Radius. E veja que agora eu posso definir aqui um raio para esse topo. Confirmo com Enter. E agora eu defino a altura desse cone. Aqui então podemos ver um cone desenvolvido de forma normal e aqui um tronco de cone, ou seja, é um cone que não possui não é completo, não possui a parte superior afunilada, como podemos ver aqui nessa parte. Outro sólido encontrado no AutoCAD é o de pirâmide, que é acessado através desta opção aqui. Eu clico sobre este botão. No menu que se abre, eu seleciono a opção pirâmide. Ativei ela. Agora eu vou definir a pirâmide, no caso aqui. A pirâmide, a base da pirâmide, ela é traçada circunscrita numa circunferência imaginária. Então a dimensão da base da pirâmide vai ser dada em valor de raio e não no valor do lado da pirâmide. Então eu vou definir um ponto central, definir aqui o raio. No caso aqui eu vou definir um raio de 400, confirmar com um Enter. E agora eu vou definir a altura da pirâmide. Defini a altura e aqui eu tenho a minha pirâmide traçada. Aqui eu vou ativar de novo a ferramenta de pirâmide para estudar algumas opções
existentes para a definição da base da pirâmide. Vou teclar aqui então seta para baixo no teclado para o menu abrir. E aqui eu tenho a opção Add, onde posso então agora aqui definir a base da pirâmide tendo como definição o valor de um lado da base. No caso aqui, como essa base é um quadrado, eu vou definir o tamanho de um dos lados do quadrado para definir o tamanho da base da pirâmide. Vou sair aqui então do comando, abrir ele novamente. E outra opção existente aqui é as sides. Essa sides vai definir quantos lados terá a pirâmide que eu vou criar. Então eu posso definir aqui uma pirâmide com base pentagonal, digitando o valor 5, confirmando com Enter. E agora eu defino aqui, desculpem, vou posicionar melhor aqui a minha pirâmide. Veja que aqui eu tenho minha pirâmide com uma base pentagonal. Então essas são as opções de definição da base da pirâmide. Vou ativar aqui novamente a ferramenta pirâmide. Vou definir uma base aqui da pirâmide. E agora eu vou exemplificar as opções para a definição da altura e do topo da pirâmide. Então eu vou teclar seta para baixo para abrir o menu. Então aqui eu tenho as opções To Point, onde eu vou definir 2 pontos na área gráfica para definir a altura da pirâmide. Axis Endpoint, onde eu posso modificar o sentido e a posição do eixo da altura, que vai definir a altura, né, da pirâmide. Posso posicionar de qualquer forma, como eu demonstrei lá na aula de traçado de cilindros. E aqui é a Top Radius, que vai fazer a mesma coisa como eu mostrei aqui anteriormente no cone. Eu vou definir então um raio de topo para essa pirâmide aqui. Que daí dessa forma o que vai acontecer, eu vou definir um tronco de pirâmide e não uma pirâmide completa. Veja que aqui eu selecionei a opção Top Radius, digitando a letra T ou selecionando no menu, naquele menu que eu mostrei anteriormente. Defino o valor do raio do topo, confirmo e em seguida defino a altura da pirâmide. Então aqui eu posso ver uma pirâmide completa e um tronco de pirâmide. Então as pirâmides assim possuem mais opções, como a definição de quantidade de lados que a base terá, como a pirâmide vai ser traçada, se é utilizando como referência uma circunferência imaginária que vai definir o tamanho da base que é circunscrita a essa circunferência, ou definindo os lados, o valor dos lados da base, aqui no caso o comprimento dessa base. Então as pirâmides possuem muito mais flexibilidade de traçado. Como vimos nesta aula, através das primitivas sólidas de pirâmides e cones, conseguimos gerar estas geometrias de forma completa ou como troncos de cone ou pirâmide. Explore estas opções para gerar as primitivas de forma rápida.